Era uma noite silenciosa e fria quando me deparei com algo que mudaria minha percepção da realidade para sempre. Meu nome é Gabriel, e até aquela noite, nunca acreditei realmente em lendas ou histórias sobrenaturais. Eu era um homem prático, sempre buscando uma explicação racional para tudo. Mas naquela noite, nada poderia me preparar para o que vi pela janela do meu quarto. Tudo começou quando acordei de repente, sentindo um incômodo inexplicável. O silêncio ao meu redor era absoluto, como se o mundo tivesse parado. Olhei para o despertador na mesa de cabeceira, 3h07 da manhã. Não havia vento, não havia ruídos. Apenas um vazio opressor que me fez sentir desconfortável. Levantei-me e fui até a cozinha beber água. Enquanto enchia o copo, senti um arrepio subir pela espinha, como se estivesse sendo observado. Meu coração acelerou sem motivo aparente. Respirei fundo e me esforcei para ignorar a sensação, mas algo me impeliu a olhar para a janela da sala. Minha casa ficava em uma região afastada da cidade, cercada por uma pequena mata. Eu sempre gostei da tranquilidade, mas naquela noite, essa solidão parecia mais uma maldição do que uma bênção. Olhei através do vidro e, por um momento, tudo parecia normal. No entanto, quando voltei os olhos para o jardim, meu sangue gelou. Ali, parado na escuridão, havia algo. No início pensei que fosse uma árvore ou uma sombra projetada por algum galho, mas a forma era humanoide, alta e robusta. Seus olhos brilhavam com um tom amarelo doentio, refletindo a pouca luz da lua. Minha respiração ficou entrecortada. A criatura não se movia, apenas me observava. Meu corpo inteiro congelou. Eu queria acreditar que estava imaginando coisas, que era apenas um truque da minha mente cansada, mas aquele olhar era real. Eu sabia disso. Fiquei ali, paralisado por um tempo que pareceu uma eternidade. Então, num piscar de olhos, a coisa se mexeu. Não caminhou. Não correu. Foi como se tivesse se deslocado de um ponto ao outro sem atravessar o espaço entre eles. Agora, estava mais perto da casa. Meu instinto gritou para que eu fugisse, mas minhas pernas não obedeciam. Senti o suor frio escorrer pela testa. A coisa não emitia som algum. Apenas me encarava. Podia sentir uma aura opressora emanando daquela presença, como se estivesse sendo caçado. Foi então que aconteceu. A criatura moveu-se novamente, desta vez se aproximando ainda mais, a poucos metros da janela. Meu peito apertou e minha visão ficou turva. O brilho amarelado dos olhos parecia perfurar minha alma. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Tudo o que pude fazer foi recuar lentamente, afastando-me da janela sem desviar o olhar. Cada passo para trás parecia um desafio monumental. Quando cheguei à porta do quarto, pisquei, e a criatura desapareceu. Não havia mais nada lá fora. O jardim estava vazio, como se nada tivesse acontecido. Meu corpo inteiro tremia, e meu coração parecia querer saltar do peito. Voltei para a cama, mas o sono nunca mais veio. Passei o resto da noite acordado, ouvindo cada pequeno ruído, cada estalo da madeira da casa. O silêncio continuava sufocante, como se o mundo estivesse segurando a respiração junto comigo. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que foi apenas uma ilusão, um sonho acordado causado pelo cansaço. Mas quando saí para fora e olhei para o chão, vi pegadas enormes marcadas na terra fofa. Pegadas que não eram humanas. Desde então, nunca mais consegui olhar para aquela janela da mesma forma. Toda noite, fecho as cortinas e evito olhar para fora, porque sei que em algum lugar lá fora, aquela coisa ainda pode estar me observando. Assim como Gabriel, já aconteceu de você ter um pressentimento estranho olhando para fora da janela de sua casa? Conte-nos aqui embaixo. Trabalhar até tarde nunca foi um problema para mim. Eu gostava do silêncio do escritório vazio, da paz que vinha com a ausência dos colegas e da cidade já adormecida. Mas naquela noite, eu daria tudo para não ter ficado até tão tarde. Meu nome é Rafael, e o que presenciei naquela noite me assombra até hoje. Depois de um longo dia de trabalho, fechei o computador, guardei minhas coisas e saí do prédio. O relógio marcava 1h43 da manhã. O estacionamento estava praticamente vazio, com apenas alguns poucos carros espalhados sob as luzes amareladas dos postes. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos meus passos ecoando pelo concreto. Abracei minha jaqueta contra o frio e apertei o botão da chave do carro, fazendo os faróis piscarem alguns metros à frente. Foi então que senti algo estranho.
Um arrepio subiu por minha espinha e um instinto primitivo me alertou. Eu não estava sozinho. Olhei ao redor, mas tudo parecia normal. Respirei fundo e continuei andando. Foi quando vi a sombra. Debaixo de um dos postes de luz próximo à saída do estacionamento, uma silhueta se destacava. No início achei que fosse um homem alto, talvez um segurança ou outro funcionário saindo tarde. Mas algo estava errado. A postura era estranha, ligeiramente curvada. Os braços eram mais longos do que deveriam ser. A luz fraca projetava uma sombra que parecia errada, distorcida. Fiquei parado, tentando entender o que estava vendo. Meu cérebro lutava para encontrar uma explicação lógica. Então, a criatura deu um passo para frente, saindo da penumbra e entrando no círculo de luz. Meu coração parou. Não era um homem. A coisa tinha o corpo coberto de pelos escuros, grossos, a musculatura visivelmente tensa sob a pele. O rosto era algo saído de um pesadelo. Um focinho longo, semelhante ao de um lobo, mas com traços humanos. Os olhos brilhavam em um tom amarelado, e os dentes afiados e irregulares refletiam a luz do poste. Eu não conseguia me mexer. Meus instintos gritavam para que eu corresse, mas minhas pernas estavam coladas ao chão. A criatura apenas me observava, como se estivesse avaliando minha reação. O tempo parecia ter parado. Então, o lobisomem ergueu a cabeça e farejou o ar. O som de sua respiração profunda e animalesca foi a única coisa que consegui ouvir, além do martelar do meu próprio coração. A adrenalina finalmente tomou conta do meu corpo, e eu dei um passo para trás. O som ecoou pelo estacionamento vazio. A criatura moveu-se de maneira abrupta, quase como se fosse atacar. Meu corpo reagiu antes da minha mente, e eu corri. Corri como nunca havia corrido antes, apertando o botão da chave do carro freneticamente. Meu único pensamento era entrar no veículo e dar a partida antes que aquela coisa me alcançasse. Quando finalmente abri a porta e me joguei para dentro, olhei pelo retrovisor. A criatura não estava mais sob o poste de luz. Meu coração disparou. Ainda mais, onde ela estava? Liguei o motor com as mãos tremendo, e no momento em que acelerei para sair dali, algo se moveu ao meu lado. Vi, pelo canto dos olhos, uma sombra imensa passando pelo estacionamento. Foi rápido demais para distinguir qualquer detalhe, mas eu sabia que era ele. Saí cantando pneu sem olhar para trás. Só quando já estava longe, com as luzes da cidade iluminando o meu caminho, foi que percebi que ainda segurava a respiração. Desde aquela noite, nunca mais fiquei até tarde no escritório. Nunca mais estacionei meu carro naquele lugar. Porque eu sei o que vi. Sei que aquela coisa era real. E sei que se não tivesse corrido, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Eu nunca gostei de dirigir à noite. O breu ao redor da estrada, a ausência de qualquer vida além do asfalto e a sensação de estar completamente sozinho sempre me incomodaram. Mas naquela madrugada, enquanto voltava para casa depois de uma viagem longa e exaustiva, eu não tinha escolha. A rodovia estava praticamente deserta. Meu carro era a única coisa cortando o silêncio, além do barulho do motor e do vento frio entrando pela fresta da janela. As árvores ao redor se erguiam como sombras ameaçadoras, e o céu nublado escondia qualquer vestígio da lua ou das estrelas. Eu dirigia há quase 1 hora quando comecei a sentir um desconforto estranho, como se algo me observasse. Olhei pelo retrovisor e, como esperado, não havia nada além do vazio da estrada. Foi então que vi. À frente, no acostamento, algo estava parado. A princípio, achei que fosse um animal, talvez um cachorro grande ou até mesmo um lobo, o que já seria incomum naquela região. Mas, conforme me aproximei, percebi que era muito maior do que qualquer lobo que eu já tinha visto. Minha respiração ficou presa no peito. A figura estava parcialmente iluminada pelos faróis do carro, revelando uma forma assustadoramente humana, mas com traços animalescos. O pelo escuro cobria seu corpo musculoso, e seus olhos brilhavam em um tom amarelo, intenso. O rosto tinha um focinho alongado, e a boca, entreaberta, revelava presas afiadas. Era um lobisomem. Minha mente se recusava a aceitar, mas meus olhos não podiam negar o que estavam vendo. A criatura estava parada ali, imóvel, como se estivesse esperando algo.
Meu instinto gritou para eu acelerar, e foi exatamente o que fiz. Pisei fundo no acelerador, sentindo o carro tremer enquanto aumentava a velocidade. Mas ao passar pelo lobisomem, vi pelo canto do olho um movimento súbito. Ele começou a correr. Meu coração quase parou. O som das garras arranhando o asfalto era audível, mesmo com o motor rugindo. Olhei pelo retrovisor e vi a criatura acompanhando o carro com facilidade. Suas pernas poderosas o impulsionavam a uma velocidade impossível para qualquer animal conhecido. A estrada era reta, sem curvas, à vista, e não havia para onde fugir. Meus dedos apertaram o volante com força enquanto eu tentava manter o controle. A criatura estava cada vez mais perto, e eu sabia que, se me alcançasse, não teria chance alguma. Então, do nada, ele parou. Dei uma última olhada pelo espelho e vi a criatura ficando para trás, parada no meio da estrada, me observando sumir na escuridão. Foi como se tivesse decidido me deixar ir, como se aquela perseguição tivesse sido apenas um jogo para ele. Dirigi sem parar até chegar em casa, meu corpo tremendo e a mente em choque. Desde aquela noite, nunca mais peguei aquela rodovia de madrugada. E sempre que ouço alguém falar sobre estradas desertas, sinto um arrepio involuntário. Porque eu sei o que vi. Sei que ele ainda está lá, esperando a próxima pessoa solitária para perseguir no escuro.